Olá, tudo bem? E na reflexão de hoje, em Gênesis capítulo 9, versículo 19, está escrito que estes foram os filhos de Noé que repovoaram a terra. Foram Cã, Sem e Jafé. Quero dar boas-vindas a você que está pela primeira vez no meu canal. Se não é inscrito ainda, se inscreva, ative o sininho para receber todos os dias a notificação diária nesse mesmo horário. Deixe seu like, que é muito importante, seu pedido de oração e comentário, e compartilhe com os amigos. Queridos, aqui nesse texto vemos a responsabilidade dos filhos de Noé de repovoarem a terra. Eram poucos, eram apenas 3 homens, Cã, Sem e Jafé, com suas respectivas esposas. A responsabilidade de povoar a terra é algo que já vem involuntariamente no ser humano. Porém, com o tempo, o ser humano começou a não querer reproduzir devido às condições financeiras. E na nossa neomodernidade, no século XIX, XX e XXI, foram mais ainda crescentes o uso de anticoncepcionais. A primeira camisinha ela foi criada por volta do século XVI, quando era usada tripa de carneiro para colocar no órgão genital masculino, para evitar filhos. E isso acontecia muito entre celibatários de religião, do cristianismo naquela época, do catolicismo, por exemplo. Muitos estudantes, monges, padres, usavam esse método. Outros métodos também anticoncepcionais era não ter mulher. O método celibatário era o método para não reprodução, certo? Por interesse de que a igreja também romana não queria que os seus padres fizessem filhos para deixar heranças para esses filhos. A igreja não queria misturar a situação e preferia que os seus líderes fossem celibatários. O celibato ele tem 2 funções importantes, mas uma não é importante. A primeira função importante é aquela que lhe santifica para você não sair se prostituindo. Você se preserva, sua energia fica preservada para você se tornar um ser humano mais equilibrado, mais puro também, certo? Ele purifica mais diante de Deus. E o segundo é para você não se prostituir. Primeiro, para você se purificar. Segundo, para não se prostituir. E o ruim disso, o ruim dessa situação é que você não vai reproduzir se você continuar sendo celibatário o tempo todo, certo? A igreja romana, o sistema se satisfazia de qualquer forma dos padres que não buscavam reproduzir. Todos aqueles que buscassem reproduzir e fossem descobertos, eles perderiam o seu cargo, como até hoje padres são excluídos da igreja católica ou silenciados, ou como o padre Leonardo Boff foi silenciado da igreja católica, não foi excomungado, mas foi silenciado. O padre Arnaldo, da cidade de Itabaianinha, foi descoberto que ele tinha uma mulher também, e ele foi silenciado. E tem outros casos de padres que são homossexuais e depois se descobre, e esse tipo aí é mais grave ainda, porque é um meio que não, um jeito que não reproduz mesmo, e ainda é uma abominação diante de Deus. Então, o celibato ele é interessante somente para a espiritualidade, mas o celibato, por enquanto não aparece a Eva, aquela que será ossos dos seus ossos e carne da sua carne, para a reprodução. Porque Deus não fez o homem para ficar só e nem a mulher para ficar só. A palavra do Senhor diz que Deus falou que não era bom que o homem estivesse só, portanto ele lhe faria uma adjuntora para que ele servisse. Então a reprodução é algo que está no código genético humano e ela é inevitável. Não se pode evitar o inevitável. Todos nós somos seres sexuados e nascemos para a reprodução. Mas criar filhos em cidade ficou caríssimo. Do jeito que as pessoas estão querendo criar, do jeito que o sistema quer que a gente tenha filhos ou crie os filhos, ficou muito caro e inviável. Então, a solução é se retirar. Se retirar da zona urbana e ir para a zona rural e tentar reconstruir uma vida aos poucos, plantando e colhendo aos poucos, certo? Outras alternativas também financeiras é o Bitcoin em autocustódia, fazer reserva de valor, aprender a guardar seu dinheiro, vender terrenos de cidade, vender casa de cidade
e colocar em Bitcoin e se adequar numa zona rural. Se você nunca morou em zona rural, procura conhecer, pesquisar como é que dá para fazer, porque existe muita terra desocupada, terra barata, terra que dá até para alugar um valor barato para você aprender a trabalhar na terra, tá certo? A responsabilidade de reproduzir, ela está sempre com o ser humano que nasce sexuado, a não ser que o ser humano nasça sem sexo, que é algo raro, ou então com uma tendência homossexual. Também é trabalhável, é tratável. Eu sempre acompanho o pastor Flávio de Amaral, que era travesti, e ele até num debate agora com outro travesti, o travesti insistindo que ele era mulher, que querendo ser chamado por ela, e Flávio de Amaral disse: toma vergonha na sua cara, você é homem como eu, tome vergonha, você tem órgão genital masculino. E aí foi um debate ferrenho ali, porque o Flávio de Amaral já foi travesti, já foi garoto de programa, travestido de mulher, e hoje ele é liberto e é casado e tem esposa. Então, o sistema maligno quer nos fazer pensar que não nascemos para a reprodução, mas nós nascemos para a reprodução, pois já somos chamados de sexuados. Quando o Flávio de Amaral foi debater ali, ele disse que não foi debater Bíblia, porque eles distorcem a Bíblia. Lana Rhodes, a missionária, pastora, que diz que é pastora da igreja chamada Cidade de Refúgio, ela distorce os versículos. Então não adianta debater com esse pessoal, tem que falar sobre sexo. Todo ser humano é sexuado. A única coisa que é assexuada são as bactérias que se reproduzem de si mesmo. Mas o ser humano é sexuado. Quando o homem ejacula, sai de dentro de si o espermatozoide numa velocidade de até 45 km por hora, na fase da idade dos 20 aos 30 anos. Então, esse jato de espermatozoide sai aparentemente pelo mesmo canal da urina, com a finalidade de alcançar o ovo zigoto, de alcançar a vida e reproduzir o ser humano como eu e você. Neste momento eu quero finalizar orando pela fertilidade humana, para que Deus perpetue a sua espécie humana. Mesmo que sejam poucos homens que assistam esses vídeos, que sejam impactados por esse vídeo, mesmo que assista pela primeira e pela última vez, mas que essa palavra vá ao encontro e não de encontro. Não bata e expulse, mas penetre nas juntas e medulas, no âmago da tua alma, da tua mente, você homem, você mulher, para que você alcance essa dádiva divina que é a reprodução humana. Reproduzir filhos é a maior riqueza que Deus pode nos dar aqui na face da terra, tá bom? Deus abençoe. Quero orar pela fertilidade, pela libertação do demônio da esterilidade, em nome de Jesus. Deus eterno e justo, aqui está essa pessoa, meu Pai, precisando de uma libertação. Toca a tua mão ensanguentada agora sobre esse útero, sobre esse órgão genital masculino, sobre esse espermatozoide, e começa a fazer uma obra, meu Deus, nessas vidas. Liberta do homossexualismo, do bissexualismo, da prostituição. Liberta das orgias, meu Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo. Abre as portas da prosperidade para que essas pessoas sejam fortalecidas no Senhor e na força do seu poder. Amém. Graças a Deus.